Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Realmente com muita alegria que nós colocamos essa mensagem, não vindo de homens, mas uma mensagem de Deus que tenho certeza pode mudar, pode transformar a tua vida radicalmente. Nós estamos falando agora a continuação do programa anterior sobre tipos de pais. Falamos sobre o pai espiritual e nós falamos aqui a palavra em Gálatas 4,19, ou seja, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E nós falamos sobre os filhos espirituais, ou seja, os filhos que são gerados quando você cuida de pessoas, quando você disciplina, quando você ensina, quando você caminha junto com essas pessoas. Então você, mesmo não tendo um filho natural, você pode ter um filho espiritual. Nós falamos também sobre a paternidade bíblica, citamos vários exemplos de homens dentro da galeria de fé de Hebreus capítulo 11, que foram exemplos e são exemplos para nós hoje, como Noé, exemplo de trabalho, Abraão, exemplo de fé, Isaac, exemplo de bênção, Jacó, exemplo de um homem que profetiza, José, exemplo de fidelidade, Josué é um exemplo de decisão. Então nós temos muitos homens que nós podemos imitá-los, isso é muito interessante, muito importante. Mas a Bíblia, como um livro de Deus, ela não só coloca bons exemplos, coloca também exemplos de homens que não foram tão bons. Isso serve como um alerta. Talvez você possa estar agindo como Eli. Ele era um sumo sacerdote, ele ajudou na criação de Samuel, que foi um excelente líder, que foi também sacerdote, que foi também juiz e também era profeta, mas ele teve um problema muito sério com seus filhos e esse problema foi por causa da liberalidade, ele não disciplinava, não impunha limite sobre os seus filhos e aí realmente nós temos problemas seríssimos. Então nós temos que aprender que impor limites e disciplinar é realmente para quem ama. Se você ama teu filho, aprenda a discipliná-lo. Quem disciplina é porque ama. A palavra de Deus diz que Ele, Deus, disciplina todos aqueles que ama. Então, nós precisamos imitar a Deus. A palavra de Deus vai mais longe. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Esse ensinar a criança não é apenas ler a palavra de Deus, não é apenas ler historinhas. Ensinar a criança é dedicar ela tempo de qualidade, é ser exemplo, é andar com ela, para que ela possa copiar em você um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus. Ou seja, não só terceirizar para que a igreja ensine sobre Deus, mas que você, através do teu dia a dia, ela possa copiar que você é um homem de oração, você é um pai de oração, você é um homem amoroso, você é um homem de respeito, você é um homem de valor, você é um homem que anda com Deus. Assim também os teus filhos vão querer andar com Deus, porque eles aprenderam e reconheceram que é melhor andar com Deus, assim como o pai anda, ou seja, você anda. Ele não disciplinava os filhos, ele não disciplinava e não controlava a vontade dos filhos. Então uma coisa muito interessante é que a disciplina desenvolve o respeito às autoridades. Se você quer ter um filho que vai aprender a respeitar autoridades, começa em casa. Na verdade, a educação, o processo de educação é dos pais, é da família. A escola tem outro processo que é de ensino, é diferente, ele pode complementar a educação, mas a base da educação começa em casa, então começa com você. A disciplina também cria bons hábitos, ou seja, como a pessoa vai se comportar. É em casa que começa as pessoas a falar aquelas palavrinhas mágicas, como por exemplo, com licença, muito obrigado, por favor. São palavrinhas que começam em casa. Se você não tiver o costume de falar essas palavras mágicas, como o teu filho vai falar essas palavrinhas? Ou seja, é você que vai dar o exemplo desde cedo. A disciplina também ajuda a manter o senso de responsabilidade, ou seja, existe hora para todas as coisas. É a disciplina que serve para manter a ordem e edificar o caráter. O caráter é edificado através da disciplina. Muitas vezes, é claro que o filho não vai querer que a gente discipline, que a gente coloque de castigo, que a gente imponha limites, mas os limites são necessários. Então nós temos que aprender
a criar limites. Na verdade, quando o filho está mal criado, ele está, na verdade, pedindo disciplina, pedindo limites, e você, como pai, é responsável para criar esses limites. A criança sem disciplina não aprende a controlar sua vontade. Aí ela envergonha sua família. É uma grande verdade. Se a criança ela não aprendeu os limites, não aprendeu a controlar suas vontades, ela vai envergonhar toda a família. Então, por favor, papai, você que está me ouvindo, aprenda a impor limites, ensine essa criança e ela vai se tornar um adulto de responsabilidade, um adulto que vai dar muita alegria para você. Um outro exemplo que não foi muito bom, ele foi um excelente rei, ele foi um adorador, mas ele teve problemas seríssimos de omissão, foi Davi. Então olha só o que aconteceu com Davi, ele não tomou a atitude certa, na hora certa. Quando Absalão ele teve um problema, ele acabou matando seu irmão. Quando ele voltou depois da onde ele estava, e voltou para o palácio e começou a fazer um esquema para tentar tomar o poder do seu pai, e o pai foi omisso e não disciplinou. Então nós vemos aí um problema grande de omissão, ou seja, empurrar com a barriga, procrastinar. Se você é daquelas pessoas que não toma atitudes, você é uma pessoa que vai deixando para depois, por favor, uma recomendação do Senhor para a tua vida. Enfrente e confronte os teus problemas. Não deixe que os problemas cresçam. Elimine um problema enquanto ele é pequeno, porque depois de grande esse problema pode querer te destruir, te ferir ou até mesmo te matar. Foi o que aconteceu com Davi. O próprio filho quis tirar ele do trono. Por quê? Por causa da omissão. Não seja omisso. Enfrente o problema de frente, com coragem, com pulso firme, e eu tenho certeza, mesmo que doa no primeiro momento para o seu filho, mas depois que ele crescer, ele vai te agradecer pelo que você fez. Coloque limites, enfrente o problema, não seja omisso, não terceirize ou queira colocar tudo na mãe, que a mãe é a responsável. Não, você como pai, você precisa ser ativo dentro de casa, independentemente se você tem muito ou pouco tempo, mas faça as coisas certas. Não deixe se criar um monstro, não deixe que o problema seja gigante e que depois você não consiga resolver. Quanto mais cedo você resolver, melhor. A disciplina vai ser menor, o castigo vai ser menor. Agora, se você deixar crescer, você vai sofrer mais e muito mais que o seu filho, mas você vai precisar tomar atitudes que você não vai gostar e que vai doer mais em você do que no teu próprio filho. Então não seja um pai omisso, não seja um pai liberal que não ponha limites, mas seja um pai, como já foi falado, um pai como Abraão, um pai de fé, um pai como Noé, um pai que trabalha, um pai como José, um pai de fiel, um pai como Josué, um pai de coragem, que toma atitude, ou seja, um pai como Jacó, um pai que profetiza, um pai como Isaac, um pai que é bênção e abençoa as pessoas. Então, por favor, copie, imite os exemplos da Bíblia e você realmente vai ter sucesso. E mais ainda, os teus filhos também vão ser abençoados. Então você não só vai ser abençoado, mas você vai atrair a bênção, ou seja, liberar os outros para crescerem, os outros para terem vitória, para prosperarem também dentro da sua casa, ou seja, os teus filhos também. Agora, por último, e não que seja o menos importante, na verdade esse é o mais importante, nós temos o Pai Celestial. Que coisa interessante. Nós temos que aprender. O próprio Jesus nos ensinou na oração dominical, na oração do Pai Nosso, que ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, eu posso ver Deus como o Criador. E é verdade, Ele é o Criador de todas as coisas.
Eu posso ver Deus como o Jeová Jiré, Deus que sustenta, Deus que provê. Então eu estou olhando para as mãos de Deus, tudo que Deus pode fazer por mim. Eu posso ver Deus como Jeová Shalom, Deus de paz. Eu posso ver Deus como Adonai, o Senhor, Ele é o meu Senhor, eu sou servo, eu sou escravo dEle. Eu posso ver Ele como o Altíssimo. E todos esses nomes, ou seja, todas as formas que Deus se revela, estão corretas. São formas de entendermos o caráter, a natureza, a identidade de Deus. Mas o nome que pessoalmente, e eu creio que Jesus ele quis nos mostrar, que é o melhor da identidade do Pai, é Ele ser chamado de Abba Pai. Na linguagem hebraica significa paizinho, ou papaizinho, ou paizinho querido. É um adjetivo, é uma forma carinhosa de dizer um pai querido, pai amoroso, um pai que nós temos que ter relacionamento profundo e íntimo com Ele. Jesus, quando veio na Terra, Ele não veio criar uma religião, Ele não veio criar uma igreja. Na verdade, Ele veio ser o caminho que nos conduz ao Pai. Então, esse é o principal objetivo do Senhor, nos salvar, nos conduzir a Deus e nos revelar o Pai. Talvez no Antigo Testamento, Deus era mais considerado como um juiz, alguém que tinha a vara, aquele que tinha um julgamento, cetro. Mas agora, no Novo Testamento, o Senhor nos mostra uma face tão linda de Deus, que é de Pai. Pai é aquele que ama, mas também é aquele que disciplina, aquele que também corrige. Então nós temos que compreender que como Deus, como Pai, Ele também vai nos amar, mas Ele também vai usar da justiça, ou seja, dar a cada um o que lhe é devido. Deus vai usar da disciplina, porque Deus ama e corrige a quem ama e açoita a quem Ele quer bem. Então essa face de Deus como Pai, Pai celestial, Pai que está sempre presente, Pai que me ama. E a palavra de Deus diz em João 3,16, que Ele, o Senhor, Ele nos deu o Seu Filho, Ele nos deu o Seu Filho para nos salvar. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você vai crer no Pai, Pai celestial, Pai que nos ama, Pai que nos quer bem. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho alegria. Então nós aprendemos que o Pai abençoa o seu Filho, o Pai ama o seu Filho, o Pai se alegra no seu Filho. Você como Pai, você precisa exercer seu papel sacerdotal, abençoando o seu Filho. Assim como Deus nos abençoa, você precisa também abençoar o seu Filho. Agora, olhando para o outro lado, como filho, Jesus foi digno de ser amado e Jesus, ele alegrou o coração do Pai. Você consegue alegrar o coração do Pai? Você faz coisas que deixam o coração dele alegre? Você faz coisas que ele realmente pode dizer: olha, eu tenho uma alegria, eu tenho um carinho, eu tenho um desejo de estar com você. Ou seja, você realmente tem desejo de estar com Deus. Você procura Deus através da palavra para Deus falar com você. Você ora, ou seja, você fala com Deus e também você espera Deus falar com você. Ou seja, você tem intimidade profunda de relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos ter, queridos. O próprio Jesus, mesmo sendo Deus, ele saía, ele ia para os desertos, e ele ia para os montes, ele ia adorar o Pai, ele ia conversar com o Pai. Ele tinha um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. Esse foi o segredo
das grandes vitórias que Ele teve. E Ele nos deixa esse segredo. Então nós também, como pais, temos que ser como o Pai Celestial, aquele que abençoa os seus filhos. Mas também, olhando como filho, precisamos procurar a intimidade, estar mais próximo de Deus. O filho também obedece ao pai. João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você que é filho, obedeça ao Pai, guarda a palavra do Pai, assim como Jesus nos ensinou. Se você diz que ama a Deus, cumpra esses mandamentos, guarde a palavra. Às vezes o mandamento, a ordem pode ser até um pouco difícil no início, mas depois que você fizer, você vai ver que valeu a pena, porque o Pai sempre quer o nosso bem, o Pai sempre quer o nosso melhor. E quando Ele diz para nós não ir para a esquerda, porque a direita de repente é o melhor. Ou seja, quando Ele fecha uma porta, Ele vai abrir outra porta. Quando Ele afasta um amigo, não é que a gente perdeu um amigo, uma pessoa querida, muitas vezes um companheiro, talvez seja um livramento, eu não sei, mas Deus está no controle e uma coisa eu sei, eu vou adorá-lo, eu vou agradecê-lo, eu vou estar sempre com os meus lábios com uma adoração, porque Ele está no controle, independentemente do que vier acontecer. Deus nunca nos abandona, Ele está sempre conosco e como diz a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e vive segundo o seu propósito, Deus vai cooperar com você. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na tua vida e Deus vai ser exaltado e você também vai prosperar. Essa é a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo também está escrito em João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, o Pai e o Filho andam juntos. Muito interessante, o Pai e o Filho andam juntos. Você anda junto com teu filho, você caminha com ele, você conhece ele, assim como Jesus andava com o Pai. E a própria palavra de Deus diz em João 8,19 que a união entre o Pai e o Filho era tão intensa, né? Que quando lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai? Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Ou seja, Jesus era tão parecido e tão igual ao Pai, que quem via Jesus via o Pai. Automaticamente, se o teu filho estiver perto de você, junto de você, ele vai ser tão parecido com você, tanto para o bem quanto para o mal. Então você tem tempo ainda de poder ser um exemplo do bem para o teu filho, seja na forma de você falar, seja na forma de você pensar, seja na forma de você agir, seja na forma de você reagir, que você seja um bom exemplo para o teu filho, que ele olhe para você e diga, eu quero ser igualzinho ao meu pai. E se você tem algum problema, se você ainda tem coisas a ser corrigidas na tua vida, faça como essa história que eu vou te contar. Não é nova, mas é bom porque a gente realmente nos faz refletir. O pai chegou para o filho, era dia de aniversário desse filho, e disse, meu filho, esse dia é um dia especial. Tudo que tu quiseres fazer, eu vou junto contigo. E o filho falou, pai, eu quero ir no kart, quero andar no kartódromo. E foi. Pai, eu quero ir no parque. E foram. E assim, todo dia, ele saiu com o filho, e se divertiram, e riram, e brincaram, e foi um dia maravilhoso, um dia inesquecível junto com seu filho. Chegou de noite, o filho chegou em casa, ele comeu alguma coisa e logo capotou, dormiu. A mãe disse, eu vou levá-lo para a cama. E o pai disse, não, eu comecei e eu termino o trabalho com ele. Pegou a criança com muito jeito, subiu as escadas, levou até o quarto, botou o seu filho para dormir. O filho daí, quando estava na cama, ele acordou
ele pegou e abraçou seu pai fortemente, o beijou, olhou nos olhos do pai e disse: Pai, eu tenho orado e hoje mais do que nunca eu pedi para Deus, eu quero ser igualzinho ao Senhor. O pai engasgou, deu um beijo no filho e saiu vagarosamente, e a casa e o terreno era bem grande. Ele foi para o fundo do terreno, lá e se ajoelhou, clamou e disse: Deus, não ouça a oração do meu filho, porque eu sou um pai falso. Eu sou um pai que traio a minha esposa, a mãe do meu filho. Eu sou um pai que vivo de aparência e o meu filho não me conhece. Por favor, me muda para que o meu filho seja realmente igualzinho a mim, mas não como eu sou hoje, mas como eu vou ser amanhã, porque o Senhor vai me mudar. Eu preciso ser um pai melhor. Eu creio que Deus ouviu a oração daquele garoto. E Deus não é o homem como o homem vê apenas a aparência, ou seja, Deus vê não a aparência, Deus vê não como o homem está agora, assim como o homem vê, mas Deus vê como o homem vai ficar. A oração do filho subiu até o trono de Deus e aquele pai teve um processo de mudança radical. E a partir de então, Deus de repente decretou o amém, Deus decretou que aquele homem haveria uma mudança radical na vida dele e realmente aquilo que ele via de aparência seria algo real, algo prático, algo vivo, algo verdadeiro. Então, se de repente você não é tudo aquilo que você quer ser, você ainda vive de aparência, você vive de máscaras, por favor, faça essa oração desse pai e peça a Deus uma mudança radical na tua vida, para que você seja um bom exemplo para os teus filhos e quando eles crescerem e as máscaras sempre caem, tudo vem à luz, tudo é revelado, que eles possam verdadeiramente ter orgulho de você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pais e filhos, cultivem um relacionamento de comunhão. Se você, meu querido, está me ouvindo agora, quer ter comunhão com teu filho, seja verdadeiro com ele, mas em primeiro lugar, busque a Deus. Ninguém dá o que não tem. Se você buscar a Deus, tem certeza absoluta que o nosso Pai Celestial vai te ouvir e vai te ajudar. Talvez haja ainda prisões na tua vida que precisam ser resolvidas. Você precisa de um libertador. Jesus é nosso libertador. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e depois no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se Jesus entrar na tua vida, te libertar, você vai parar de viver de máscaras, de ilusão, de mentira, e a tua vida vai ser verdadeira. Deus vai fazer um milagre, Deus vai mudar radicalmente o teu ser, e o teu filho verdadeiramente vai ter alegria, vai ter orgulho do pai que você é e do pai que você vai se transformar. Agora, é claro que isso é um processo, leva um tempo. Primeiramente, você tem que se despir de todo o orgulho, você tem que buscar a humildade, você tem que reconhecer os teus erros, você tem que confessar as tuas culpas, você tem que buscar a Deus, você tem que chorar na presença de Deus e se arrepender. E arrependimento, ou seja, no grego metanoia, é uma mudança real, mudança de mente, mudança de comportamento, é você abandonar o pecado, abandonar o mal e você buscar a presença de Deus. Esse pai, ele buscou a presença de Deus e o nosso Deus
como Pai Celestial, a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas, ou seja, a mão de Deus sempre está estendida para nos ajudar. A Bíblia também fala que os seus ouvidos eles estão prontos para nos ouvir. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Assim como aquele poema, Pegadas na Areia, ou seja, aquele homem que começou a olhar para o seu passado e ver quantas coisas ele fez de bom e de mal, e a sua vida passava como se fosse um filme, e ele automaticamente vendo o filme e caminhando na praia, na areia. E ele via 2 pares de pegadas, um par de pegadas era dele, o outro par de pegadas era de Jesus. Mas daqui a um pouco ele olhou para trás e via apenas um par de pegadas. E ele via que esse trecho correspondia aos momentos mais difíceis, mais críticos, mais complicados, onde ele não tinha força para caminhar. E ele disse, reclamando para Jesus, mas mestre, meu Senhor, por que o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis, mais complicados da minha vida? E Jesus, com aqueles olhos cheios de amor, disse para ele, eu nunca te abandonei, nunca te deixei. Nesse momento mais difícil, nesse momento mais complicado, eu te carregava no colo, porque você não tinha força para caminhar. Quando você não tiver força para caminhar, lembre-se da palavra de Deus, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, quando você não tiver força, lembre-se da palavra de Deus em Mateus 11, 28 em diante, que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você como filho, você como pai, busque o Pai Celestial, que sempre está pronto para te ajudar. Ele nunca vai deixar você no vácuo, ele nunca vai deixar você sem uma resposta. Se você realmente quiser, se realmente você procurar, você vai sempre ter uma resposta dele. Talvez não seja aquela resposta que você queira, mas talvez seja aquela resposta que você precisa, é diferente, pois Deus não supre as nossas vaidades, Deus supre as nossas necessidades. Se você procurar Deus e buscar de todo o coração, você vai achá-lo. E a palavra de Deus vai mais longe ainda e diz que aquele que me busca de madrugada me encontrará. Talvez seja um momento de você fazer um sacrifício, talvez seja um momento de você buscar Deus de madrugada, você deixar de lado um pouco o teu sono, o teu cansaço, e você se entregar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, clamar na presença de Deus, e assim como aquele pai, buscar o Pai Celestial, para que Ele venha mudar drasticamente a tua vida, para que Ele venha mudar drasticamente teus pensamentos, para que Ele venha mudar drasticamente teus conceitos, as tuas emoções e a tua vontade, e a tua vontade seja a vontade do Pai. E nessa oportunidade, o Senhor possa falar grandemente ao teu coração e você olhar para Deus, não como aquele velho de barba branca com chicote na mão, pronto para te chicotear, para te disciplinar, para te corrigir, embora que Deus faça isso, mas principalmente Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus que olha para você e quer te ajudar com Pai Celestial. Então você busque a Ele de todo o coração, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrá-lo. Nesse momento agora eu quero orar para que você tenha um encontro com Deus, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Deus amado e Deus bendito, há tantos pais, mães, pessoas, mas principalmente pais que estão ouvindo agora essa programação, que o Senhor possa trabalhar na mente, no coração dessas pessoas, que elas venham ser impactadas com essa mensagem, que elas venham a ter sua mente transformada com a mente de Cristo, até que eles venham a te conhecer verdadeiramente. Muda o que precisa ser mudado. Abra as cadeias assim, espirituais ou emocionais ou até mesmo físicas que prendem essas pessoas
que não deixe que essas pessoas se aproximem de Ti, que elas venham ser livres, livres para Te amar, livres para Te buscar e livres principalmente para terem intimidade contigo, que elas aprendam a ser pais melhores, que elas aprendam a ser filhos melhores, que elas aprendam a Te reconhecer como Pai Celestial. Embora talvez alguns tenham tido pais ausentes, descompromissados, pais que não queriam saber e não tinham um entendimento do conceito de pai, mas que elas possam olhar para o Senhor e serem saradas, curadas, libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!